No primeiro semestre de 2011, um crime chocou a França. Foram encontrados os corpos de Agnes Dupont e seus 4 filhos, que estavam enterrados no jardim de sua casa. O principal suspeito é Xavier Dupont, marido de Agnes e pai das crianças. Desde então, ele é considerado o homem mais procurado do país. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco sobre o meu dia a dia e os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Xavier Dupont nasceu no dia 9 de janeiro de 1961 em Versalhes, na França. Ele era de uma família aristocrata da antiga nobreza da França. E foi em Versalhes que ele conheceu Agnes, uma jovem linda e elegante. O casal namorou durante muito tempo na adolescência. Eles chegaram a ficar noivos. Mas antes de se casarem, Xavier terminou a relação porque tinha outros planos. Ele era fã da cultura americana e da música country, então resolveu realizar o seu sonho e viajou para os Estados Unidos. E ao retornar para a França, em 1989, o casal se reencontrou. Agnes tinha um filho de 1 ano, o Arthur, e já estava separada do pai do menino. Xavier estava apaixonado e pronto para se casar com Agnes e adotar o garoto. Então eles se casaram no dia 9 de novembro de 1991 e tiveram mais 3 filhos: Thomas, Anne e Benoît. A família foi morar no Boulevard Robert Schumann, em uma casa muito boa de 2 andares, na zona nobre da cidade. Era uma família de classe média que vivia confortavelmente. Xavier era vendedor de pequenos negócios online. Sua sede ficava em Miami e ele chegou a ser CEO de uma empresa chamada Celref, com sede na comuna de Pornic. Agnes trabalhava meio período como supervisora em uma escola primária, dando também aulas de catequese. Em 2011, Arthur, o filho mais velho do casal, foi estudar TI numa universidade que ficava a cerca de 1 hora de distância de sua cidade. Ele morava no dormitório estudantil da universidade durante os dias da semana e ia aos finais de semana visitar a sua família. O seu irmão Thomas estudava música na Universidade Católica do Oeste, onde também passava a semana, e retornava para casa aos finais de semana. Anne e Benoît viviam com os pais e estudavam em uma escola católica local. Anne era uma estudante muito inteligente, popular e apaixonada pela sua religião, e ela fazia alguns trabalhos como modelo e também tocava piano. Benoît também era popular, ele cantava no coro da igreja e gostava de andar de patins. Agnes sempre foi uma mulher muito religiosa e a família estava acostumada a comparecer nas missas de domingo. Em 2002, o casal começou a ter problemas no relacionamento e ela decidiu entrar em um fórum online chamado Doctíssimo. E lá, Agnes se queixou de como Xavier era muito crítico, rígido, autoritário e de como não havia mais ternura na relação. Ela ainda afirmou que quando perguntava ao marido se ele era feliz, a resposta era sempre a mesma: sim, sou feliz, mas se todos pudéssemos morrer amanhã, seria melhor. E Agnes não sabia como reagir diante dessa resposta. A partir disso, os problemas apenas pioraram, atingindo um seu ápice em 2005, quando Agnes abriu um boletim de ocorrência contra Xavier por ter agredido o seu filho mais velho. Ele disse que se descontrolou por causa do estresse causado pela falta de dinheiro, já que ele havia investido em vários negócios e todos deram errado. A família estava vivendo da herança de Agnes há anos, só que o dinheiro estava acabando. De acordo com o Euronews, que é uma rede de televisão da França, Xavier tinha um amante em Paris e em 2010 ele estava atolado em dívidas e acabou pedindo para a amante 50 mil euros emprestado. Foi encontrado um e-mail no qual ele confessava para sua amante que estava falido e ele também falava que sonhava em matar todos da sua família ou queimar a casa para receber 600 mil euros do seguro. Em janeiro de 2011, o pai de Xavier faleceu e só deixou para ele de herança um rifle, já que ele também havia falido. Então, em fevereiro, Xavier obteve uma licença para porte de armas e passou a frequentar um campo de tiro. Já no mês de março, ele comprou um silenciador de rifle, material de limpeza, munição, uma pá, um carrinho
alumínio, sacos de lixo, cimento e cal. Era um comportamento típico de quem estava planejando um assassinato e como se livrar dos corpos. Xavier então pagou as últimas dívidas das escolas particulares de seus filhos, fechou todas as contas bancárias em seu nome e em nome de Agnes, o que precisaria do consentimento dela também. Os vizinhos da família alegaram que viram ele transportando malas e pertences para o carro na primeira semana de abril de 2011. Como ato final, após rescindir o contrato de aluguel da casa, ele colocou na caixa de correio o seguinte pedido: por favor, devolver toda a correspondência ao remetente. Obrigado. A família foi vista pela última vez jantando felizes em um restaurante local. E naquela semana que eles pareciam estar de mudança, nenhum dos filhos compareceu à escola e nenhum dos dois foi ao trabalho. Ou seja, nenhum deles comunicaram nada a ninguém. Na noite de domingo, no dia 3 de abril de 2011, com exceção de Thomas, a família saiu para jantar fora e ver um filme no cinema. Quando chegaram em casa, Xavier ligou para sua irmã Christine. Como ela não atendeu, ele deixou uma mensagem de voz dizendo que estava muito feliz pela noite agradável que tinha tido com a família e estava muito cansado, queria colocar as crianças para dormir e que eles se falariam outro dia. Na semana seguinte, os vizinhos notaram que a casa estava muito sossegada, porque eles notaram que os labradores que eles costumavam latir com frequência não estavam mais latindo e que as portas da casa, que costumavam ficar abertas, estavam fechadas por muito tempo. E um Golf preto conversível de Agnes estava estacionado em uma rua perto de sua casa fazia dias. Já no dia 13 de abril, uma vizinha estava preocupada e ligou para a polícia para que eles fossem até o local ver o que estava acontecendo. Então 4 agentes foram ao local. Na hora, eles já se depararam com a mensagem na caixa do correio. E ao entrarem na casa, eles repararam que estava tudo limpo, os banheiros limpos, a geladeira estava vazia, os armários também estavam vazios e não tinha nenhuma roupa de cama ali nas camas. Não tinha nenhum sinal de rapto e nenhuma coisa do tipo. Apenas parecia que a família havia se mudado. Na mesma tarde, a polícia foi chamada novamente, só que dessa vez foi por um dos familiares. Vários membros da família e alguns amigos haviam recebido a mesma carta. E a carta dizia o seguinte: olá a todos, que surpresa! Quando criamos a empresa em Miami em 2003, a pessoa que ajudou a criar ela colocou a gente em contato com a DEA, que é uma espécie de pelotão antidrogas com vários elementos espalhados por vários países. Procuravam um cidadão francês para se integrar na vida noturna francesa para obter informações do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sem que chamassem atenção. Aceitei a minha missão de trabalhar para a DEA sob sigilo. Durante os últimos 7 anos deu tudo certo, e com as informações que consegui reunir, me tornei uma testemunha-chave em um julgamento que vai começar em breve, envolvendo o tráfico de drogas a nível mundial. O julgamento será nos Estados Unidos e deverá começar nos próximos anos. Ainda não tem data definida, mas infelizmente o meu disfarce foi comprometido. Quando aceitei o trabalho, aceitei porque se desse errado, eu podia ficar sob o plano de proteção a testemunhas, e é isso que estamos fazendo, e não há outra forma a não ser essa. Então, estamos sob a proteção e custódia do governo americano, fomos transferidos para os Estados Unidos e temos novas identidades que devem ser mantidas em segredo. Quando lerem essa carta, já seremos cidadãos americanos, exceto pelo fato de estarmos proibidos de entrar em contato com a família e amigos por tempo indeterminado, pelo menos até o julgamento terminar. O mais difícil tem sido as crianças que não puderam contar aos amigos e que estão proibidos de usar o Facebook e outras redes sociais. Tivemos que desistir dos cães. Felizmente, teve quem ficasse com os dois. As escolas das crianças foram avisadas, bem como as universidades. A história oficial é que fomos transferidos para a Austrália a trabalho. Seria bom que vocês espalhassem essa história falsa pelo Facebook e outras redes sociais. Esperamos que isso não se arraste durante anos. Pensamos muito em vocês durante essa separação forçada. Amamos muito vocês. Se cuidem. Ele pediu para sua irmã Christine e para o seu marido que cuidassem das contas da família, que nos próximos meses cairiam pagamentos acima dos 4.000 euros. Inicialmente, Christine achou que não tinha nada demais nas cartas, até porque essa lista de tarefas a se fazer era típica de seu irmão. E como ela não sabia como Xavier ganhava vida, ela achou que aquilo realmente podia ser verdade. Já para o marido de Christine, aquela carta não fez sentido nenhum, porque ele pensou
como é que Xavier teria tanto tempo para preparar tudo, documentação, enviar cartas, sendo que foi uma situação inesperada de última hora. Então isso deixou o marido de Christine com a pulga atrás da orelha. Então a polícia voltou à residência e mais uma vez não encontrou nada que levantasse alguma suspeita. Mas alguma coisa não fazia sentido, porque alguns dias depois de enviar as cartas, Xavier estava online no computador e mandou e-mail para um amigo oferecendo parte de sua empresa. Ele disse que precisava de uma resposta urgente porque estava prestes a viajar com a sua família para os Estados Unidos para realizar o sonho de morar lá. Então esse e-mail não estava em conformidade com as cartas que ele havia enviado para os parentes e alguns amigos próximos. A única coisa que batia é que ele falou que estava indo para os Estados Unidos. Os policiais entraram em contato com a Embaixada dos Estados Unidos em Paris, que contatou a DEA, e eles afirmaram que não conheciam nenhum Xavier Dupont e que ele não fazia parte do programa de proteção à testemunha. Então, mais uma vez, os policiais foram até a casa de Xavier, agora com um mandado de busca. E dessa vez, eles encontraram a casa mais desarrumada. E nos quartos tinham sacos cheios de roupas e eles repararam que não tinha nenhum eletroportátil. E em um dos banheiros, eles encontraram vários frascos de remédios para tratamento de depressão e ansiedade. Na cozinha, eles encontraram vários frascos de produtos de limpeza vazios e também tinha pá e vassoura que indicavam que alguém esteve ali e limpou uma parte da casa. A porta dos fundos dava para um terraço seguido de um quintal que ainda não tinha sido vistoriado. Entre os produtos que eles encontraram estavam sacos de lixo grandes, fitas adesivas, uma pá, uma enxada, cimento e 410 quilos de cal, que é conhecido por prevenir um mau odor e também tem a fama de acelerar o processo de decomposição de restos mortais. Já no quintal tinha terra, montes de folhas caídas e alguns itens que Xavier havia descrito nas cartas e pedido para não mexerem. Ali também se encontravam várias tábuas de madeira prensada que impediu o acesso à fundação da casa. E uma das agentes moveu uma das tábuas que tampava uma massa de cimento fresca e ela colocou a mão dentro até tocar algo macio. Então ela cavou até expor uma perna. Tratava-se de uma cova com pouco mais de 1 metro de profundidade e eles descobriram um corpo seguido de mais 3. Foram todos identificados como sendo Agnes Dupont, 48 anos, e 3 dos seus filhos, Arthur, de 20 anos, Anne, de 16 e Benoît, de 13. Com eles encontravam-se os 2 labradores da família. Thomas, de 18 anos, foi descoberto sepultado do outro lado do terraço. Todos estavam de pijama, tinham sido embrulhados em cobertores ou lençóis e tinham sido sepultados juntamente com uma estátua da Virgem Maria, com um crucifixo ou com um terço. Eles estavam dentro de sacos de lixos individuais com a cabeça apoiada em almofadas ensanguentadas. Juntamente com os cadáveres estava uma espingarda calibre 22. Agnes, Arthur e Anne tinham sido alvejados 2 vezes na cabeça. Thomas tinha 2 tiros no peito e 2 na cabeça. Já Benoît tinha levado 3 tiros na cabeça e 2 no peito. Os cães também tinham sido mortos a tiros. Nenhuma das vítimas apresentavam sinais de lutas, e isso aponta para o fato de que elas estavam dormindo na hora que foram assassinadas. Foi concluído também que as vítimas haviam ingerido calmantes, com exceção de Agnes. Foram encontrados vestígios de sangue das vítimas e dos cães em um balde, na vassoura, na pá e em uma cadeira, mas não existia nenhuma impressão digital nos corpos das vítimas, nem nos sacos que foram utilizados para embrulhá-las. Mas tudo parecia indicar que a família havia sido morta em sua própria casa. Não conseguiram determinar a data exata da morte, mas estima-se que foi entre o dia 1º e 11 de abril. Eles viram que do dia 12 para o dia 13 de abril, Xavier passou a noite em um albergue, no sudeste da França, usando o nome falso de Lauren Xavier, que pagou a conta com cartão de crédito. Já do dia 13 para o dia 14 de abril, ele ficou em um hotel e combinou de se encontrar com uma ex-namorada, mas isso não aconteceu. Ele retirou 30 euros de um caixa eletrônico e dormiu em hotel na cidade. Na manhã do dia 15 de abril, ele fez o check-out e desapareceu, abandonando seu carro no estacionamento. No dia 22 de abril, o seu C5 foi avistado no parque de um estacionamento de um hotel, a cerca de 1000 quilômetros a sudeste de Nantes, mas não havia pistas acerca do paradeiro de Xavier.
Com o decorrer das investigações, dezenas de perguntas foram surgindo. Um antigo advogado da família acredita que Xavier não tinha habilidade para fazer tudo aquilo, porque ele alega que a área onde foram cavadas as sepulturas é muito baixa e seria necessário muito esforço físico para remover aquela quantidade de terra, e Xavier tinha graves problemas na coluna, e era impossível que ele fizesse tudo aquilo sozinho. Já os irmãos de Xavier acreditam que os agiotas orquestraram os assassinatos para colocar a culpa nele. No entanto, essa teoria não era muito compatível com o comportamento que foi capturado pelas câmeras de seguranças enquanto Xavier estava fugindo. E com isso, ele se tornou um dos homens mais procurados da França. E desde 2011, mais de 1000 pessoas alegaram que viram Xavier Dupont, mas nenhuma dessas pistas eram verdadeiras. E várias teorias circulam esse mistério, desde troca de identidade, cirurgia para mudar o rosto, suicídio, mas uma coisa não dá para negar: o seu paradeiro até hoje é um mistério. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários caso eu tenha deixado alguma informação de fora ou tenha me equivocado em alguma parte. E se você também tiver dicas de caso para o canal, é só deixar nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!